Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre padrões de imagem de tórax. Essa aula, dentro do tórax, talvez seja a principal aula que vocês vão ter ao longo da faculdade, tá? A gente vai dar uma olhada nos principais tipos de achados que são possíveis de ser encontrados em tomografias de tórax, tá bom? Antes de mais nada, vamos relembrar um pouquinho da anatomia. Então, o pulmão direito, ele tem 3 lobos, né? Então, tem 2 cisuras, tem a cisura horizontal e a cisura vertical. E quais são os lobos? O lobo superior, o médio e o inferior. E o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos e uma cisura, a cisura vertical ou oblíqua, tá bom? Então, o que corresponde do lado direito ao lobo médio, no lado esquerdo é a língula, tá bom? E um raio-x, né? O raio-x, idealmente, como é que eu sei que ele tá normal, né? A gente, primeiro de tudo, tem que ver um padrão de gradiente, isso é, lá em cima, se vocês olharem os ápices pulmonares, eles são um pouco mais escuros, tem mais ar, né? E embaixo, as bases são um pouco mais claras. Por quê? Porque existem alguns elementos, como vasos, né? Tanto artéria como veia, como tecido linfático, que predominam nessa região basal devido à própria gravidade, né? E como que eu sei que o exame ficou bem feito, né? Além desse gradiente que a gente tem, observem que existe uma simetria da traqueia. A traqueia pode se ramificar e geralmente ela fica, o brônquio fonte direito e esquerdo, eles não são tão simétricos, tá? Mas a gente tem que ver a traqueia no centro, né? Lá na região do superior do raio-x, a gente tem que ver ela no centro e ela tem que estar em igual distância das clavículas, tá bom? Você percebe que esse paciente não está rodado, a gente consegue ver o arcabouço ósseo, a gente consegue contar quantos arcos costais tem, tá? Se a gente estiver contando os arcos costais posteriores, que são os mais fáceis da gente ver, a gente tem que contar de 9 a 11, tá? Então, é uma radiografia que está muito boa. E para a gente localizar as lesões numa radiografia, né, relembrando o segundo semestre, né, pensando que a gente está olhando para o pulmão direito, a incidência PA, ela vai te permitir dizer apenas se a lesão está do lado direito ou esquerdo. Então, aí eu tô querendo ver pulmão direito, tá? Então, eu preciso do perfil para dar uma olhada no que seria superior, médio e inferior, tá? E aí, então, a gente faz essas divisões que a gente muitas vezes não consegue observar, tá? Não consegue ver bem essas cisuras, mas a gente passa a linha imaginária mesmo, que é por aí que elas estão passando, tá? Lembra sempre que o lobo médio, ele tá ao nível do coração, né? Então, aí seria lobo superior, lobo médio, lobo inferior. E no pulmão esquerdo, a gente só tem uma cisura. Então, tudo que está anterior seria lobo superior e tudo que está inferior, posterior, seria lobo inferior, né? Então, aí tudo seria lobo superior e tudo aí lobo inferior. E, pessoal, se fosse possível, né, a gente tirar todo o ar de dentro do pulmão, que cor vocês acham que ficaria o pulmão? Ficaria branco, né, pessoal? Porque o que dá cor ao pulmão, essa cor escura, é justamente o ar que está dentro dos brônquios, né, dos alvéolos. É isso aí que dá cor escura. O ar, ele fica preto, dessa tonalidade preta. Então, como o pulmão é muito aerado, ele tem essa tonalidade que não é preta, é um cinza muito escuro. Então, assim, quando a gente está num processo de inspiração, na tomografia a gente vê o parênquima dessa forma. Mas quando a gente expira, tem certas áreas do parênquima, isso vocês devem lembrar do segundo semestre, que a gente não consegue esvaziar totalmente. Então, quando o paciente faz a tomografia em expiração, isso é, tem menos ar do que deveria ter, você vê uns padrões que lembram um pouco padrão em vidro fosco. É essa área que a gente está vendo aí mais clara, né? Então, no final das contas, a gente não deve avaliar radiografia ou tomografia em padrão de expiração, e sim sempre em inspiração, tá bom? Então, é uma maneira da gente ver mas existem algumas doenças que a gente até pede.
para ver se tem padrão de aprisionamento aéreo. Algumas doenças, por exemplo, pacientes asmáticos, eles podem ficar com padrão de aprisionamento aéreo. E aí a gente consegue, às vezes, fazer esse diagnóstico quando a gente pede para o paciente fazer expiração, tá? Mas, como via de regra, se vocês forem fazer uma tomografia por um qualquer achado, a gente sempre vai pedir para a pessoa inspirar profundamente e prender o ar. E quais são os padrões radiológicos mais comumente encontrados, né? A gente tem a atelectasia, estria atelectásica, que até desses achados é o mais comum, é a estria atelectásica. Consolidação, derrame pleural ou pneumotórax, enfisema pulmonar, atenuação em mosaico, bronquiectasia, bronquilosectasias, nódulos, massas pulmonares, né? Então, vamos lá para o primeiro. Atelectasia, pessoal. A atelectasia é a redução parcial ou completa da inflação pulmonar, tá certo? E acontece basicamente como se você obstruísse o brônquio, né? O achado mais comum é quando você tem uma obstrução brônquica, por exemplo, quando um corpo estranho entra dentro do brônquio e ele colapsa o brônquio. Então, com isso, não vai existir nenhum ar capaz de aerar aquela região por onde o brônquio iria levar o ar e fazer a troca gasosa, tá? Então, essa é a clássica história, né? Um corpo estranho, uma lesão, um tumor, tá certo? Ou um plug de secreção, a pessoa produz tanta secreção, tá entubada, que pode fazer uma rolha e fazer um mecanismo de atelectasia, tá? Então, o que é que basicamente a gente vai ter nas atelectasias? Nas atelectasias, pessoal, eu quero que vocês pensem que é como se tivesse havendo uma pressão negativa na área em que está sofrendo a atelectasia. É como se houvesse um beijo. A atelectasia é um beijo, tá? Então, imagine que tem uma área que está sendo sugada ali e ela está puxando as cisuras em direção a ela, tá? Então, classicamente, a atelectasia, essa área que o corpo estranho ocluiu, tá? Essa área vai ser uma área de pressão negativa e, consequentemente, vai haver um remanejamento, uma distorção arquitetural dos outros lobos que estão próximos dessa área, né? As cisuras, elas vão mudar de posição, tá? Vão ficar em direção à área doente, tá? Então, isso aí é o clássico. E você vai ter a perda total da aeração, porque não vai estar chegando ar ali, tá certo? Então, lembrem-se desses dois sinais, desvio das cisuras e perda da aeração. Exemplo, né? Na primeira situação aí, né, a gente está vendo que a região, provavelmente o lobo superior direito, né, ele está totalmente branco. Perceba que ele está branco, perda total da aeração. E a cisura era para estar localizada onde tem esse tracejado branco, mas ela está direcionada para cima, porque é como se essa área branca estivesse tendo uma pressão negativa. Ela está fazendo a força do beijo, né? A atelectasia lembra do beijo, né? Então é literalmente isso. Isso é típico de atelectasia do lobo superior direito. Uma atelectasia do lobo médio. O lobo médio é o lobo que está na região do coração, tá certo? Então, a cisura horizontal seria essa preta, e ela está indo em direção à região central, e a cisura vertical é essa branca. Então, percebam que esse risquinho aí, na verdade, é uma atelectasia do lobo médio. Tá? E o que seria a estria atelectásica ou banda atelectásica? Não deixa de ser uma pressão negativa, tá? Isso aí é o achado mais comum das tomografias. Quando vocês pediram uma tomografia para qualquer pessoa familiar de vocês mesmos, se vocês não inspirarem adequadamente, vai haver formação de estria atelectásica. É essa parte branca aí. Isso aí é uma atelectasia subpleural, tá? Então, isso aí geralmente não causa nada. Mas, se você ficar com muita estria atelectásica, às vezes você pode ter febre, tá? Então, é uma causa de febre de origem obscura. A pessoa pode não estar infectada, mas por algum motivo ela tem uma restrição na capacidade pulmonar, ela não está conseguindo inspirar adequadamente e ela pode fazer febre, quadros de febre, tá? Sem sombra de dúvidas, esse é o achado mais comum de qualquer tomografia de tórax, tá certo? Geralmente, 99% é sem importância, tá? Mas saibam que pode ser uma causa de febre de origem obscura. O que seria a consolidação? Consolidação é o preenchimento dos alvéolos por alguns produtos.
Pneumonia, por exemplo, né? Uma infecção, um exudato, conteúdo gástrico, a pessoa vai fazer pneumonia aspirativa, sangue, enfim, até o próprio carcinoma pode dar uma consolidação, tá certo? E quais são os marcos da consolidação? Primeiro, não vai haver pressão negativa nenhuma. Então, as cisuras vão estar no mesmo local onde deveriam estar. E, além disso, alguns alvéolos vão estar aptos a receber ar. Consequentemente, eu vou conseguir ver ar em alguns brônquios e em alguns alvéolos. O nome disso é broncograma aéreo. E nada melhor do que mostrar para vocês essa imagem, né? Isso aqui a gente está vendo uma tomografia, né, de um paciente aqui à direita e outra à esquerda, um raio-x. Percebam que as cisuras estão normoposicionadas, não está havendo nenhum efeito retrátil das cisuras, tá certo? E se você olhar para a radiografia, você consegue ver que não está totalmente branco. Tem umas áreas escuras que estão passando por meio dessa área branca. E isso é o que a gente chama de broncograma aéreo. E isso é típico de consolidação. Pessoal, consolidações podem ser pneumonia, podem ser eventualmente sangramento e podem ser até tumor, tá, pessoal? Então, assim, nem sempre quando a gente fala em consolidação, a gente tá falando que é uma infecção. Pode ser várias coisas, tá certo? Então, para vocês terem isso na cabeça, o mais comum é infecção mesmo. Mais exemplo de broncograma aéreo para vocês, ó, uma área que tá totalmente branca, né? Porque tá tem secreção aí nos alvéolos, mas tem alguns alvéolos que permitem a passagem de ar. E é isso que é o broncograma aéreo. Outro achado típico e muito comum de vocês verem em tomografias, não tão comum como os que a gente já mostrou, sem sombra de dúvidas, aqueles 3 iniciais é o que vocês vão ver a rodo, tá? Seria a bronquiectasia e as bronquiolectasias. Bronquiectasias é quando você tem um brônquio que está de dimensões aumentadas. Percebam que esse brônquio, né, que a gente está vendo aqui nessa imagem da fibrose cística, é um brônquio bem dilatado, né? Se você voltar no slide anterior, você vai ver no slide, você vai conseguir comparar isso em outros locais, né? Que os brônquios, eles não ficam tão grandes com essa dimensão. A tendência é que o brônquio, ele próximo da região central, ele seja grosso, mas que na região mais distal a gente já nem veja brônquio, tá? E aqui a gente está vendo que tem uns brônquios meio varicosos, assim. Isso é muito comum de fibrose cística. E outra situação é quando o bronquíolo está ectasiado, tá? E aí é o que você está vendo nessa outra imagem aí, que aí isso é típico de pneumonia intersticial fibrosante. Não é patognomônico, mas é bem típico. São as duas doenças, principalmente fibrose intersticial fibrosante, é uma doença que, infelizmente, dá um prognóstico ruim para o paciente ao longo da vida, né? Ele tem muitas dificuldades, é muito provável dele fazer infecções de repetição. As duas doenças vão fazer isso, fibrose cística. É muito comum de dar pneumonia de repetição, tá? Essas duas doenças fazem isso. Outra situação também que confere um mau prognóstico é justamente esse padrão de cistos de faveolamento, que você consegue ver várias áreas císticas, cisto, que seria ar, tá? É uma área de aprisionamento de ar, nessa periferia dos pulmões. Você percebe que a periferia do pulmão tem várias áreas circulares. Isso é muito típico de fibrose pulmonar, que é uma doença também que tem um prognóstico muito complicado. Outra muito comum, mais comum do que bronquiectasia, bronquiolectasia e cisto, é o enfisema, né? E enfisema, por que é muito comum, pessoal? Qual é o principal fator de risco para enfisema? Sem sombra de dúvidas é o tabagismo, né? Não tem o que você dizer. O tabagismo, ele é o principal responsável pelo enfisema e principalmente nessa posição centroacinar, que é quando você vê essas áreas escuras que estão aí de permeio ao parênquima, são áreas de aprisionamento aéreo. Esse ar, ele não faz troca gasosa, então onde está muito preto significa que está doente. Esse paciente não tem essa parte do pulmão funcionante, não tem troca gasosa aí, então a pessoa vai diminuindo a capacidade pulmonar dela, tá? Esses outros enfisemas que estão aqui do outro lado, paraseptal e o panacinar,
São enfisemas que também têm prognóstico muito ruim, mas eles são geralmente relacionados à deficiência de alfa-1 antitripsina. É uma doença genética, tá? Geralmente eles são até piores. O pan-acinar, ele pode acontecer também em tabagismos muito severos, tá? Mas o mais comum do tabagismo é o centro-acinar, essa posição aí, mais no centro do parênquima pulmonar. E lembrem-se, onde está escuro, não tem parênquima funcionante, não tem troca gasosa. Então, toda essa área escura, percebam que tem muitas áreas escuras aí, né? E todas essas áreas são áreas que não funcionam. Outro padrão que é muito comum de vocês virem em descrições de tomografia é esse padrão árvore em brotamento, tá? Árvore em brotamento é esse sinal da seta aí, tem várias setinhas aí. Parece sinal parece letra chinesa, o pessoal chama muito isso, tá? É muito característico de infecções. Antigamente se correlacionava muito o padrão de árvore em brotamento à tuberculose, mas hoje em dia a gente sabe que não é patognomônico, porque tem várias infecções que conferem esse padrão de árvore em brotamento, tá? E a gente pode dizer, é uma coisa que a gente fala, chamar consolidações em árvore em brotamento. É uma consolidação que seria mais nodulariforme, tá? Não existe apenas aquela consolidação única lobal, ela pode ser periférica e ter esse padrão em árvore em brotamento, tá bom? Então, seria um tipo de consolidação também que você pode chamar. Você pode ver descrições sobre isso. Outro padrão que a gente encontra, né? Aqui a gente tem dois padrões, né? Essa primeira imagem seriam espessamentos dos septos interlobulares. Nessa primeira imagem, pessoal, além desse espessamento dos septos interlobulares, que são esses sinais da seta aí, lembra muito aquelas estrias atelectásicas, né? Só que aí você percebe que os septos interlobulares inteiros estão com isso aí, né? E além disso, o paciente ainda tem um derrame pleural, ó, que é esse asterisco. Isso aí, pessoal, é muito comum de quadros de insuficiência cardíaca, né? Então tá vendo derrame aí, esse pulmão ele tá inchado, ele tá com edema, tá? Então esses espessamentos de septo, eles podem acontecer em infecções, tá? E podem acontecer também em problema cardíaco, principalmente insuficiência cardíaca. Tá bom? Para vocês terem isso em mente. Isso no raio-x seria o padrão de linhas B de Kerley. Vocês vão ver muito isso, tá? Essa outra imagem, né, que seria essa figura 40 que tá aí, o que a gente está vendo? A gente está vendo um padrão em mosaico. Percebam que tem uma parte do parênquima pulmonar que está mais claro, outra parte que está mais escura, tá? Isso, às vezes, distúrbios de ventilação, perfusão podem causar isso, tá bom? Então, às vezes, é uma coisa que a gente encontra. Outras situações, pessoal, infecções podem fazer isso. Por exemplo, o próprio coronavírus, né? A gente vai ter a última aula da gente vai falar de coronavírus, ele pode dar um padrão de mosaico, tá? Que é justamente alterações ventilatório dependentes, tá? Perfusão, ventilação, é um desregulamento desse equilíbrio, tá bom? Um outro padrão que também a gente encontra regularmente, principalmente em fungo, tá? E no próprio coronavírus, na fase mais tardia, esse padrão de sinal de halo invertido, tá? Então, percebam o que seria o halo invertido. É a parte central da consolidação, isso não deixa de ser uma consolidação, a parte central ela é mais aerada, enquanto que a periferia é mais branca, tá? Isso aí é um achado que não é patognomônico, mas que a gente tem vários sinais só para vocês saberem, porque a gente vai mostrar esse sinal lá no coronavírus, tá? Então, sinal de halo invertido. E para encerrar os padrões de imagem, a gente tem o pneumotórax. Né? O pneumotórax, basicamente, o que é? É o ar que vai entrar preferencialmente por a pessoa teve uma contusão, por exemplo, uma facada, uma PAF, né? Um projétil de arma de fogo, e esse pertuito da pele, o ar consegue entrar com mais facilidade do que pela traqueia. Consequentemente, o ar vai começar a se acumular entre as pleuras. E isso vai causar uma atelectasia restritiva no pulmão. O pulmão que estava ali, ele vai acabar sendo impossibilitado de ser inspirado adequadamente, porque como tem muito ar que está entre essas pleuras, o pulmão ele entra em colapso e a pessoa morre, literalmente morre, tá?
Então, por exemplo, essa imagem de raio-x de tórax que a gente está vendo, o pulmão praticamente não existe mais, né? E na tomografia você fica bem claro, é muito fácil de você ver. Você vê que o pulmão está todo diminuído, o pulmão esquerdo está bem diminuído, né? Tá mais claro, porque a gente não consegue inspirar, não tem troca gasosa adequada nesse pulmão. E esse caso especificamente está havendo um desvio das estruturas mediastinais para o lado direito. Percebam que o coração é para ficar à esquerda e ele está desviado para o lado direito. Então isso aí é um pneumotórax hipertensivo e precisa fazer drenagem imediata, tá certo? Então, a aula de hoje era basicamente sobre esses padrões de imagem, tá? E amanhã a gente vai discutir, fazer o tira-dúvidas desses padrões, tá bom? Um grande beijo e tudo de bom para vocês.